Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de Lucas. Versículos 1 e 2 do capítulo 10. Jesus tinha enviado anteriormente os apóstolos de 2 em 2. Depois ele enviou outros 70 seguidores para percorrer a Judéia com a mensagem das boas novas antes de sua chegada. Versículos 2 a 12. Jesus deu instruções aos 70, iniciando ao dizer que o campo para plantar a palavra era grande, que os 70 que ele enviou para pregar eram insuficientes. Muitos mais eram necessários para levar a mensagem e orações deviam ser apresentadas para atender essa necessidade. Cordeiros no meio de lobos era uma metáfora comum no judaísmo para quando se está numa situação perigosa. Eles iriam enfrentar hostilidade. Eles deveriam viajar sem bagagem, e isso não significa que eles andariam descalços, mas que não levassem sandálias extras. Não deveriam saudar as pessoas, porque na cultura judaica uma saudação era uma cerimônia elaborada, envolvendo muitas formalidades, talvez até mesmo uma refeição, bem como longos atrasos. Uma pessoa que estivesse numa missão extremamente urgente podia ser dispensada dessas formalidades sem que fosse considerada rude. Tudo que Jesus falou em suas instruções está relacionado à escassez de tempo e à grande urgência da tarefa. A paz, ou shalom, era uma saudação judaica tradicional, mas a palavra, na verdade, fala de inteireza ou bem-estar. Os 70 seguidores estavam oferecendo a mensagem de paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Se houvesse alguém que amava a paz, ou seja, aquele que encontrou a paz que vem com a aceitação da mensagem, a paz repousaria sobre essa pessoa. Se a fé não estivesse presente, a bênção da paz ficaria invalidada e a paz voltaria sobre os 70. Eles não deveriam ficar mudando de local de hospedagem, e sim estabelecer um quartel-general numa vila e não desperdiçar tempo mudando com frequência ou buscando uma hospedagem mais confortável. Se os 70 discípulos fossem recebidos numa cidade, isso indicaria que o coração das pessoas estava aberto à mensagem do Evangelho. Se eles foram comissionados para curar todos os doentes em cada cidade que entrassem, como prova de que o reino de Deus tinha vindo até eles e que os representantes de Deus estavam em seu meio. Se na cidade não fossem recebidos, deveriam fazer um ato simbólico de juízo contra a cidade de forma visível e pública. No dia do juízo, teria mais rigor para essa cidade do que o juízo que desceu sobre Sodoma. Versículos 13 a 16. Corazim e Betsaida eram cidades na Galiléia, próximas de Cafarnaum. Tiro e Sidom eram cidades gentílicas na Fenícia. Jesus passou mais tempo ministrando em Cafarnaum do que em qualquer outra parte na Galiléia. Porém, muitas pessoas nessa cidade rejeitaram Jesus e, como consequência de sua incredulidade, sofreriam no juízo final. Dar ouvidos aos 70 era como se tivessem ouvido ao próprio Jesus. Da mesma forma, rejeitar os 70 era rejeitar Jesus. Finalmente, rejeitar Jesus era rejeitar Deus, o Pai. Versículos 17 a 20. Os discípulos tiveram resultados tremendos ao ministrarem em nome de Jesus e com a autoridade dele. Estavam eufóricos pelas vitórias que haviam testemunhado. Quando Jesus começa sua resposta dizendo que viu Satanás cair do céu, Cristo poderia estar se referindo à ocasião da queda de Satanás, como parece implicar os textos em Isaías 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel 28, versículos 16 e 17. Cristo também pode ser que o Senhor Jesus estivesse dizendo que enquanto os discípulos estavam pregando, o reino demoníaco estava sendo abalado. De qualquer forma, essa fala parece apontar ao fato de que os discípulos não deveriam ter um tipo de orgulho pelo que fizeram, pois foi o que levou Satanás à queda. Em vez de focar em vez deles ficarem encantados pelas manifestações extraordinárias, como o poder sobre os demônios e a capacidade de realizar milagres, eles deveriam ter percebido que a maior maravilha de todas é a realidade da salvação, o ponto principal da mensagem do Evangelho e a questão central para a qual todos os milagres apontavam. Versículos 21 a 24. A alegria de Jesus se deve principalmente ao fato de Deus haver revelado a presença do reino aos pequeninos, isto é, aos discípulos que possuem uma fé inocente. Jesus menciona com ironia os sábios e instruídos deste mundo que rejeitaram o evangelho. É impossível para seres humanos espiritualmente mortos conhecerem Deus o Pai ou seu Filho, a menos que o Filho revele ambos. A salvação é oferecida somente por intermédio de Jesus. Versículo 25.
Doutor da lei se refere a um escriba. A pergunta feita era comum no judaísmo e pretendia tentar Jesus. A expressão herdar a vida eterna revela que muitos judeus consideravam que seu destino eterno se baseava em sua linhagem judaica e em suas boas obras. Versículos 26 a 28. Jesus acabou devolvendo a pergunta ao escriba e em seguida o elogiou por citar corretamente Levítico 19, versículo 18 e Deuteronômio 6, versículo 5. Jesus não disse que é possível ganhar a vida eterna amando a Deus e ao próximo. Nenhum ser humano, além de Jesus, é capaz de amar perfeitamente em qualquer situação. Versículo 29. Tendo respondido corretamente a primeira pergunta, o escriba pede uma explicação importante. Certos tipos de próximos são realmente fáceis de amar, enquanto outros, por serem argumentativos ou de diferentes convicções religiosas e morais, podem ser muito difíceis de amar. Parece que o homem esperava que Jesus justificasse seu preconceito contra certos tipos de próximos. A opinião prevalecente entre os escribas e fariseus era que os próximos de uma pessoa eram apenas os justos. Versículos 30 a 32. O caminho de Jerusalém para Jericó, uma distância de 27 quilômetros, com uma descida de mais de 915 metros de desnível, era uma rota perigosa por uma região deserta. Ela tinha muitos pontos em que salteadores podiam ficar à espreita. É possível que o sacerdote e o levita tenham passado de largo porque consideravam que o homem ferido estivesse morto e eles ficariam cerimonialmente impuros se o tocassem. Mas é mais provável que estivessem com medo de ser atacados pelos mesmos salteadores ou simplesmente não queriam ser incomodados com a inconveniência de ajudar o homem. Versículos 33 a 35. Os judeus consideravam os samaritanos como mestiços naturais que se casaram com estrangeiros e eram culpados de falsa adoração. O fato de um inimigo jurado dos judeus mostrar compaixão por um judeu ferido e pagar as despesas de sua recuperação, enquanto dois oficiais religiosos judeus não o fizeram, era profundamente humilhante para um judeu. Versículos 36 e 37. O ponto de Jesus é que o samaritano foi um bom próximo por suas atitudes compassivas para com o homem que fora atacado por salteadores. Era impossível para o escriba deixar de admitir que foi o samaritano quem usou de misericórdia. A resposta de Jesus, vai e faz da mesma maneira, enfatizou que os judeus devem amar seus vizinhos samaritanos, assim como o bom samaritano na história agiu com amor para com o judeu. Versículos 38 a 42. A aldeia era Betânia, do outro lado do Monte das Oliveiras e a 3 quilômetros de Jerusalém. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, lá em João. Se sentar aos pés de Jesus e ouvir era a postura de um discípulo comprometido. Marta andava distraída daquilo que deveria ter sido sua maior prioridade, aprender de Jesus. Ela estava ansiosa com todos os afazeres domésticos que precisavam ser feitos e irritada com sua irmã Maria, porque o papel das mulheres naquele contexto era servir aos homens. Jesus indicou que o foco exclusivo de Marta devia ser o mesmo de sua irmã, o discipulado. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículos 1 a 4 do capítulo 11. Aparentemente, os discípulos estavam motivados a aprender a orar pelo exemplo de Jesus e pelo de João Batista e seus discípulos. Era incomum para os judeus chamar Deus de Pai. Essa forma de tratamento parecia muito pessoal e familiar. Santificado seja o teu nome é um pedido para que o nome de Deus seja honrado e tratado com reverência. O nome do Senhor inclui sua reputação e tudo o que se diz sobre ele. A expressão venha o teu reino é um pedido duplo, que venha o governo e o reinado de Deus continuamente no coração e na vida das pessoas até o dia em que Jesus voltar e trouxer o reino em perfeita plenitude, e que venha também a futura consumação do reino, já realizada em parte pela vinda de Jesus. A expressão o pão nosso de cada dia inclui todas as necessidades físicas dos crentes, as quais o Senhor não supre de uma vez por todas, mas a cada dia. A expressão perdoa os nossos pecados não se refere à salvação inicial, mas à contínua confissão de pecados necessária para se manter o relacionamento com Deus. Pedir o perdão de Deus requer perdoar aos outros. Versículos 5 a 8. O ponto dessa história é que a importunação corajosa é recompensada. Se a importunação corajosa é recompensada até mesmo por alguém que não está disposto a atender nosso pedido, como o dono da casa citado, quanto mais Deus, que se importa com seus filhos, terá prazer em responder generosamente às nossas orações persistentes. Versículos 9 a 13. Pedir, buscar e bater tornam visíveis diferentes aspectos da oração, todos igualmente válidos.
A certeza de que qualquer que pede receberá significa que toda oração é respondida da maneira que não significa que toda oração é respondida da maneira que desejamos. Antes, se persistirmos em oração, nossas orações serão eventualmente respondidas de acordo com o melhor de Deus para nós. Nenhum pai humano que realmente ama seu filho seria tão insensível a ponto de lhe dar uma serpente em lugar de um peixe ou um escorpião em lugar de um ovo. Um dom ainda mais importante que as bênçãos materiais é a poderosa unção e orientação do Espírito Santo na vida de um crente. Versículos 14 a 16. Em vez de louvar a Deus por Jesus ter curado o homem imundo possuído pelo demônio, alguns da multidão o acusaram de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Beelzebul era o deus adorado por filisteus em Ecrom, e esse nome tinha se tornado um apelido para Satanás. Outras pessoas tentaram apanhar Jesus numa armadilha, pedindo que ele fizesse um sinal miraculoso. Versículos 18 a 20. Um reino ou casa divididos contra si mesmos são autodestrutivos. Jesus estabeleceu que não fazia sentido pensar que Satanás dividiria sua própria casa, expulsando seus próprios demônios, e era improvável que exorcistas judeus usassem uma fonte de poder diferente da de Jesus. Portanto, a melhor explicação do que acontecia era que Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus. Versículos 21 e 22. O homem mais valente pode geralmente vencer o mais fraco e desarmá-lo. A implicação é que Jesus, sendo mais valente do que Satanás, estava no processo de desarmá-lo. Versículo 23. Alguém que não acreditasse que Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus era contra Cristo. Quem comigo não ajunta e espalha é uma referência a um pastor que ajunta ou dispersa um rebanho de ovelhas. Isso pode se referir a Israel ou à igreja como um rebanho, uma vez que Lucas escreveu seu evangelho após o início da igreja. Versículos 24 a 26. Estes versículos alertam que o exorcismo de um demônio está incompleto a menos que Cristo entre pela fé e habite na pessoa que foi curada. De outro modo, não há nada que impeça o demônio e outros 7 espíritos de entrar novamente e possuir a pessoa. Nesse caso, o último estado da pessoa é ainda pior do que o primeiro. A purificação do pecado deve ser seguida por obediência à palavra de Deus e não por autossuficiência. Versículos 27 e 28. Jesus não negou que sua mãe Maria era bem-aventurada. Ele declarou que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e age sobre ela com fé é ainda mais bem-aventurada do que alguém que tem meros laços familiares com ele. Versículos 29 a 32. Os 3 dias e 3 noites de Jonas no grande peixe foram uma prefiguração do Filho do Homem, ficando 3 dias e 3 noites no coração da terra, uma referência à morte e ressurreição de Jesus. Além disso, o sinal de Jonas chama a atenção para a necessidade de uma resposta concreta de arrependimento, como foi o caso de Nínive em relação à mensagem de Jonas. Se Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, quanto mais deveriam as multidões se arrepender com a pregação de Jesus. A rainha de Sabá deu ouvidos à sabedoria de Salomão, que não se igualava à sabedoria e salvação oferecidas por Jesus, o Filho do Homem. Versículos 33 a 36. Jesus apresentou a luz do Evangelho para que todos a vissem. Aqueles que rejeitaram Jesus e sua mensagem tinham olhos espirituais maus, que tornavam a luz de Cristo em trevas. Mas aqueles que receberam Cristo pela fé ficaram repletos de luz. Os olhos que estão bons e saudáveis descrevem um modo espiritualmente saudável de olhar as coisas. Já olhos maus, ou um modo mau de olhar as coisas, resultam em uma vida cheia de trevas morais e espirituais. Versículos 37 e 38. A lavagem cerimonial que ocorria antes das refeições era uma antiga tradição judaica, mas não era ordenada na lei de Moisés. Versículos 39 a 41. Jesus declarou que o problema da impureza em nosso interior não é resolvido pela lavagem do nosso exterior, como as mãos ou os pés. O modo de assegurar que tudo está limpo aos olhos de Deus é doar liberalmente com um coração dedicado a Deus. Versículos 42 a 44. O primeiro ai pronunciado por Jesus contra os fariseus não era porque eles davam o dízimo de tudo, e sim porque não praticavam o juízo e o amor. O segundo ai era porque eles amavam os holofotes e não o Senhor. Quanto ao terceiro ai, se os judeus andassem sobre sepulturas que não aparecem, eles ficariam contaminados. Ironicamente, Jesus disse
que seguir o ensino dos fariseus era como andar sobre sepulturas que não aparecem. Você ficaria contaminado sem sequer saber. O ensino dos fariseus parecia genuíno e verdadeiro, mas na verdade eram corrompidos e enganosos. Versículos 45 e 46. O escriba que estava ali por perto compreendeu que os 3 ais que Jesus acabara de pronunciar contra os fariseus também refletiam negativamente sobre os escribas, de maneira que Jesus dirigiu um ai adicional contra os escribas. Eles sobrecarregavam os judeus comuns com cargas que eles próprios não carregavam. Isso pode significar que os escribas eram hipócritas em sua guarda da lei ou que eles não tinham compaixão do povo que tentava viver sob suas regras opressivas. Versículos 47 e 48. O ponto de Jesus nestes versículos é que os escribas e fariseus tinham satisfação em honrar os profetas com sepulcros, agora que os profetas estavam mortos e calados. Os escribas e fariseus eram como seus pais, que mataram os profetas de Deus. Versículos 49 a 51. O Senhor não se surpreendia quando alguns de seus profetas e apóstolos eram perseguidos e mortos. Em razão da presença de Jesus, que era bem maior do que profetas e apóstolos, aquela geração de Israel era culpada. A condenação por essa culpa foi aparentemente a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Abel foi a vítima do primeiro assassinato nas Escrituras, ao passo que o assassinato de Zacarias é registrado em 2 Crônicas 24, versículos 20 a 25. Visto que 2 Crônicas era o último livro na Bíblia hebraica, isso fazia do assassinato de Zacarias o último na Bíblia dos dias de Jesus. Versículo 52. A chave do conhecimento é a escritura, que os escribas e fariseus manejavam mal. Desse modo, o povo ficava privado da compreensão das coisas de Deus. Versículos 53 e 54. Os fariseus e os escribas reagiram com acusações a perguntas hostis. A intenção deles era apanhar Jesus em alguma declaração pela qual ele pudesse ser preso. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 a 3 do capítulo 12. No Novo Testamento, o fermento é normalmente um símbolo de corrupção e mal. Aqui, o fermento é definido como sendo o mal da hipocrisia. O comportamento hipócrita engana muita gente, mas ele eventualmente será descoberto e sabido por Deus, que jamais é enganado. Tudo que é dito no particular será de conhecimento público. Versículos 4 a 7. Há muitas pessoas que podem matar fisicamente, mas esse é o limite do dano que elas podem causar. Por mais que seja natural temer das pessoas, faz mais sentido temer a Deus, pois ele preside não apenas sobre a vida e a morte, mas também sobre a eternidade. Aqueles que permanecem contrários a ele em sua incredulidade e pecado sem arrependimento serão castigados no inferno. Se Deus não negligencia nem mesmo os passarinhos mais insignificantes, ele está consciente de todos os detalhes da vida de cada ser humano. Versículos 8 a 12. Não se trata do tipo de hesitação temporária de que Pedro foi culpado, mas o pecado daqueles que, por causa de medo, vergonha, desprezo, atraso ou amor ao mundo, rejeitam todas as evidências e a revelação, declinando de confessar Cristo como Salvador e Rei até que seja tarde demais. Blasfemar contra o Espírito Santo não era um sinal de ignorância, mas de hostilidade deliberada, proposital e estabelecida contra Cristo. Jesus prometeu a ajuda do Espírito Santo para os momentos de perseguição, quando pode não haver oportunidade para a preparação da pregação, mas não estava permitindo uma desculpa para a indolência no ministério. Versículos 13 a 15. Disputas sobre herança familiar eram normalmente tratadas por rabinos na sociedade judaica, e Jesus era reconhecido como tal. O indivíduo que se aproximou de Jesus era provavelmente um irmão mais novo que estava aborrecido porque seu irmão mais velho recebera a herança em dobro, conforme a tradição judaica. Jesus não se deixou levar por essa questão, pois percebeu que a motivação do homem era a avareza. Versículos 16 a 20. Esta parábola é sobre o perigo da avareza, medida pela abundância de bens. O homem rico tinha obsessão por acumular seus bens. Em sua perspectiva egocêntrica, ele pensava ser essa uma estratégia efetiva para uma vida longa de lazer e prazer. Mas Deus vê tal perspectiva como insensata e míope. Quando se morre, o que pode acontecer a qualquer tempo, ninguém pode levar nada consigo. Versículo 21. Ser rico para com Deus significa viver para glorificar a Deus e investir nossos recursos terrenos para promover uma diferença eterna. Embora este versículo não proíba a riqueza, Jesus claramente adverte seus ouvintes a respeito das perigosas implicações eternas da riqueza com sua tendência sedutora, a autossatisfação, a autossuficiência e a avareza.
versículos 22 a 26. O conselho de Jesus a seus discípulos era para não se deixarem dominar pela inquietação face às necessidades básicas da vida. A apreensão não mudará nem as coisas mínimas. Se Deus alimenta os corvos, que não têm despensa, se importará muito mais com seres humanos, suas criaturas mais preciosas e amadas. Versículos 27 a 32. Se Deus veste a natureza com tanta beleza, ele certamente atenderá às necessidades básicas dos discípulos. Os incrédulos buscam provisão e riqueza como se a vida se resumisse a essas coisas, e como se Deus não se importasse com suas necessidades, mas esse não deve ser o foco do cristão. Versículos 33 e 34. Em virtude de os tesouros do crente estarem guardados no céu, a bolsa do crente, ou seja, o depósito celestial do seu tesouro, jamais se desgastará e é inesgotável e está a salvo de ser roubada por ladrões e destruída por traças. Em contraste com a preocupação do mundo por bens, os discípulos devem se caracterizar pela imensa generosidade, especialmente ao dar esmolas aos necessitados. E isso tem ainda implicações eternas, porque, como Jesus solenemente adverte, onde estiver o tesouro de vocês, seja no céu ou na terra, aí também estará o seu coração. O versículo 34 enfatiza a importância da disposição do coração de uma pessoa, que representa o centro da existência e dos desejos mais profundos do ser humano, incluindo razão, convicção, emoções e vontade. A natureza do coração de alguém se reflete nas coisas que essa pessoa mais valoriza. Versículos 35 a 40. O ponto dessa história é que devemos praticar prontidão constante. Esperar o seu Senhor voltar significa esperar pela segunda vinda de Cristo. Não se sabe quando ocorrerá a volta, portanto é necessário estar consistentemente vigilante. Se um ladrão pode vir inesperadamente, quanto mais a vinda de Cristo pode apanhar seus servos de surpresa. Versículos 41 a 44. Jesus disse anteriormente a seus discípulos que suas parábolas continham segredos que eram apenas para seus seguidores. Jesus não respondeu diretamente à pergunta de Pedro. Em vez disso, ele contou outra história sobre um senhor e seu mordomo, e essa história deixa claro que o servo, além de vigilante, também deve estar trabalhando. Discípulos que perseveram em fidelidade serão recompensados pelo Mestre. Versículos 45 a 48. Se um servo do Senhor não vigia nem trabalha fielmente, haverá sérias consequências quando o Senhor voltar. A razão para a diferença no castigo é o princípio da mordomia responsável. Espera-se mais daqueles a quem muito foi dado. Versículos 49 a 53. Nestes versículos, fogo simboliza juízo sobre a terra na segunda vinda de Cristo. Batizado com um certo batismo se refere ao sofrimento de Cristo, especificamente sua agonia na cruz. Jesus Cristo tornou possível a paz com Deus a todos que escolherem segui-lo como seus discípulos. Os incrédulos, porém, continuam desconsiderando Deus e seu requisito de santidade. Haverá tamanha divisão por causa do Evangelho de Cristo que algumas famílias se dividirão ao meio. A família espiritual de Deus é mais importante que parentesco familiar consanguíneo. Versículos 54 a 56. As tempestades na Palestina normalmente sopravam do ocidente, do mar Mediterrâneo ou dos desertos ao sul. Uma nuvem vinda do ocidente normalmente trazia chuva ou tempestade, ao passo que o vento sul era seco e quente. Época se refere à presença do Messias no meio deles. As multidões podiam interpretar estes sinais climáticos, mas o vazio espiritual da sua hipocrisia as cegava a ponto de não compreenderem os sinais que anunciavam a chegada do reino de Deus no ensinamento e ministério de Jesus. Versículos 57 a 59. Esta parábola oferece conselhos práticos. É melhor chegar a um acordo com o adversário antes que a disputa chegue perante um magistrado, um juiz. Porém, dentro de seu contexto mais amplo, a parábola também parece ter em vista a chegada do reino, isto é, a necessidade de estar em uma relação correta com Deus, o juiz do universo, antes que seja tarde demais. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Lucas.